Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nós daremos início à divisão de monômios. E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e hoje nós iremos trabalhar com a divisão de monômios através de alguns exemplos selecionados. Então vamos lá. O que eu preciso saber para mim efetuar de fato a minha divisão de monômios? São dois passos que eu tenho que seguir e que serão iguais para qualquer tipo de divisão de monômios. De que forma, tá? O monômio, para quem não lembra, ele é composto pela parte numérica, que nós chamamos de coeficientes, e pela parte literal, que seriam as letras. Então aqui diz dividir os coeficientes numéricos, ou seja, dividir os números e nas letras diminuir os expoentes. Diferente da multiplicação. Na multiplicação eu multiplicava os números, os coeficientes, e eu somava os expoentes. Na divisão, eu vou dividir os números que eu tenho na frente das letras, numa linguagem bem simples, e eu vou diminuir ou subtrair os meus expoentes das letras iguais. Então vamos partir para os nossos exemplos, tá? O nosso primeiro exemplo fala 10x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. Eu posso fazer isso tudo junto ou eu posso dividir conforme a gente já havia falado na multiplicação de monômios. Como dividir isso? Eu vou separar o número da letra. Então, eu vou fazer 10 dividido por 2 e aqui eu vou fazer as minhas letrinhas. X ao cubo dividido por x ao quadrado. 10 dividido por 2, 5. Quando eu tenho divisão de monômios, eu vou subtrair, eu vou diminuir os expoentes. Então, eu conservo a minha letra e vou subtrair os expoentes. 3 menos 2, 1. Logo, a minha resposta será 5x, porque quando aparece o 1, eu não preciso colocar. Mas não quer dizer assim, eu vou botar... Não tá errado, se você prefere colocar, coloque. Essa daqui é a minha resposta desta minha primeira divisão de monômios. Vamos partir para o nosso segundo exemplo. Novamente, é uma sugestão que eu dou. Separem os números das letras. Então, aqui estão os números, ó. E aqui eu vou fazer as letras. Daí, isso fica a critério de vocês. Se vocês querem separar também as letras, podem separar. Então, eu transformei este monômio em 3 partes. Essa daqui faz parte... essa e essa do meu primeiro parênteses. Do meu segundo parênteses é este daqui e este daqui. Isso é uma escolha de vocês de como vocês querem se organizar. Aqui eu faço a regra de sinais, porque na multiplicação e divisão, sinais iguais é sempre um sinal positivo. Então não faz mal se eu tenho mais e mais, sempre os dois sinais serão positivos e quando eu tenho sinais diferentes, o meu resultado é sempre negativo. Então, esta é a regra de sinais da multiplicação e da divisão que eu tenho que lembrar. Então, menos com menos, mais. 25 dividido por 5, 5. Quando é positivo, eu não preciso colocar o sinal. Agora aqui eu vou fazer a divisão, tá? Que número eu tenho aqui nesse meu outro x? Eu vou escrever aqui embaixo, ó. Qual é o númerozinho que tem aqui que não aparece? 1. Então, eu vou subtrair aqui também. E aqui eu vou obter 3 menos 1, 2. Agora eu vou fazer aqui. Eu tenho 1 aqui e eu tenho 1 aqui. Então, eu vou ter 1 menos 1, 0. Como vai ficar esta minha resposta? Eu vou juntar tudo isso agora, ó. Vou transformar isso tudo num número só. 5x ao quadrado. Agora eu quero lembrar uma coisa para vocês, tá? Lá no 6º ano, vocês aprenderam que todo número elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, é como se eu eliminasse ele daqui. Porque 1 vezes tudo isso daqui vai dar tudo isso daqui. Se eu colocasse aqui, ó, quanto que é 5 vezes 1? 5, x ao quadrado.
não daria a mesma resposta que aqui, então eu não preciso colocar a letra quando o expoente é 0. Então agora nós vamos para mais um exemplo, tá? E lembrando, se esse vídeo aqui está sendo útil para você, se ele está lhe ajudando de alguma forma, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos e colegas, ok? Então, continuando. Nosso próximo exemplo é fração. Novamente, eu vou montar ela separada, tá? Então, toda fração dividida por outra fração, eu tenho que lembrar de uma regrinha que nós aprendemos lá atrás, tá? Mas separando, eu vou pegar a letra daqui com o B daqui também, ó. Dividido por B, vou pegar o X com esse X daqui. Eu estou separando, tá? A primeira coisa que eu preciso lembrar quando eu falo de divisão de frações. Toda vez que eu tiver divisão de frações, eu conservo a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Não esqueçam disso. Agora, a partir daqui, eu posso fazer a multiplicação. De que forma? Regra de sinais, vai dar positivo. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15. Agora, eu vou simplificar a fração. 15 dividido por 15, 1. Cheguei ao resultado da minha parte numérica. Agora, eu vou trabalhar com a minha parte literal. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, para quem não lembra. Subtraindo isto, eu vou ter B elevado a 0. Lembrando do exemplo anterior, toda vez que eu tiver uma letra elevado a 0, eu posso simplesmente eliminar ela. Mas não é assim, eu vou eliminar. Não, é porque todo número elevado a 0 dá 1. Aqui eu vou trabalhar a subtração, eu conservo a letra e vou subtrair aqui, ó, os expoentes. 7 menos 5, 2. Agora eu vou juntar. Quem eu tenho aqui? Eu tenho isso daqui, tá vendo? Mas como o B não me interessa, eu vou colocar como resposta só o x ao quadrado. E aquele 1 que tá ali, pode colocar também. Então eu posso botar isto ou somente o x ao quadrado. Das duas maneiras está correto. Esta é a minha resposta desta divisão de monômios. Agora eu vou botar um outro exemplozinho aqui para vocês, tá? Vamos supor, tá? Fazendo de continha, que o meu exemplo fosse menos 3, x na quarta, y ao quadrado, dividido por 5, x ao quadrado e y. Como eu vou resolver isso? Da mesma forma que eu resolvi isso daqui. Eu vou separar a minha parte literal da minha parte de coeficiente, dos meus números. Vamos utilizar uma linguagem simples. E aqui está escrito que é menos 3 dividido por 5, certinho? Eu tenho como dividir menos 3 por 5? Eu não tenho. E quando isto acontecer, vocês precisam lembrar que a divisão, ela significa fração. Então, eu vou transformar isto daqui, ó, numa fração, que vai ser menos 3/5. Então, aqueles dois pontinhos da divisão, eles significam a mesma coisa que esse risco aqui da minha fração. Toda fração eu posso transformar em divisão e toda divisão eu posso transformar em fração. Então, eu já fiz aqui a parte dos números. Agora, eu vou me preocupar com a parte das letras. Novamente, eu vou escrever separado. Fazendo separado aqui, eu conservo a minha letra e eu vou subtrair os meus expoentes. 4 menos 2, 2. Da mesma forma, com o y eu vou fazer y ao quadrado dividido por y. Eu vou subtrair os expoentes, não esquecendo de que quando não aparece o número, eu tenho 1. Fazendo essa subtração aqui, ó, 2 menos 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou juntar tudo isso daqui num número só. Assim como eu separei aqui em cima para efetuar essas operações, agora eu vou juntar tudo novamente. Então, eu vou escrever menos 3/5 x ao quadrado vezes y. Esta daqui é a minha resposta, ok? Então, muito cuidado na hora de eu fazer a subtração das minhas letras, tá? Eu não posso esquecer de que quando eu tenho divisão, eu vou subtrair os meus expoentes, eu vou diminuir os meus expoentes.
Ai, mas se eu tiver número decimal, por exemplo, eu vou utilizar o mesmo processo. Eu vou dividir o primeiro número pelo segundo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, vamos supor 0,4x na quinta dividido por 0,2x ao quadrado. Vai mudar o meu jeito de fazer disso para isso, para isso? Não, não vai mudar. Eu vou utilizar exatamente a mesma técnica, vou utilizar exatamente os mesmos passos. Eu vou dividir primeiro os meus números, né? E eu vou subtrair os meus expoentes. O processo é o mesmo. Não vai mudar em nada, ok? Então, efetuando esta divisão aqui, de 0,4 por 0,2, eu chego a um resultado de 2. E vou subtrair meus expoentes. Repito a minha letrinha, 5 menos 2, 3. Esta daqui seria a minha resposta. Simples assim. Então, por hoje seria isto. Eu aguardo vocês num próximo vídeo. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!